Observação. O valor, pessoal, da integral, ela independe do símbolo de integração que a gente está utilizando. Então, se eu chamo a variável da f de x, ou de u, ou de y, ou de s, ou de quadradinho, não vai mudar em nada, pessoal. Diferente da mudança de variável, claro. Quando eu faço uma mudança de variável, aí eu não estou tendo uma mesma variável, né? O x não é igual a u. O x é uma função de u. Agora aqui o x é igual a u. Né? Então, independe se eu usar a variável x, usar a variável u, usar a variável y, usar a variável s ou usar a variável quadradinho. Tá? Não faz nenhuma diferença. Né? O que importa aí é quem é a variação, né? Em que intervalo está sendo variável a variável de integração. Ok? Então essa aqui é a observação, viu, pessoal? Então não fiquem muito presos à integral de f de x, né? Poderia ser um f de y, né? Poderia ter uma variável diferente, né? Integral de f de t, né? Sei lá, cosseno t. Não, como que eu vou tratar o cosseno t, né? Da mesma forma que como se o t fosse um x. E por aí vai, ok? Muito bem. Agora a gente tem um resultado interessante, pessoal, que vai nos dizer quando que uma função ela não é integrável, tá? Por quê? Porque até agora, que tipo de resultado que a gente viu? A gente viu que se uma função for contínua, então ela é integrável. Então uma forma de verificar se a função é integrável é verificar se ela for contínua. Tá? Não necessariamente toda função integrável é contínua. A gente vai ver alguns exemplos onde a função é integrável, eu consigo calcular a integral, mas ela não é contínua. Tá? Então não é um C somente C, não é equivalência. Tá? Mas se a função for contínua, a gente já garante que a integral vai existir. Tá? Agora, como que eu garanto que a integral não existe? Bom, se ela não for contínua, isso não implica que ela não é integrável. Tá? Isso não implica. Diferente, né? Usando lógica ali, se a função for não integrável, então ela não é contínua. Aí tudo bem. Okay? Quando você coloca o não, aí inverte a implicação. Contínua implica integrável, então não integrável implica não contínua. Tudo bem? Muito bem. Bom, então como que fica? Qual que é o resultado que a gente tem para dizer que uma função é não integrável? Então esse resultado aqui vai ajudar muito, viu? Então se eu tenho uma função que ela é integrável, então ela vai ser limitada naquele intervalo. O que significa limitada? Significa que o gráfico não explode. O gráfico não vai para infinito. Tá? É isso só. Que ela é limitada, então cabe dentro de uma bolinha, de um círculo dentro do plano. Tá? Ela cabe dentro de um círculo, significa que ela é limitada. Então a gente tem uma garantia. Se eu tenho uma função que ela não é limitada, então se ela explode, então aí ela não vai ser integrável. Então esse é um caso, se o gráfico da função vai para infinito, então a área abaixo do gráfico também vai para infinito. Então ela não vai ser integrável, tá? Então fica aí um caso aí para verificar, por exemplo, quando uma função ela não é integrável. Então se ela não for limitada, então ela não é integrável, como a gente vai ver aqui nesse caso, tá? Então vamos esse exemplo aqui, então considere a função, ela vale 1 em x igual a 0, eu vou fazer o gráfico dela aqui. Então em x igual a 0 ela vale 1. Então aqui vale 1. Ok? Agora, em x igual a para x entre 0 e 1, ela vai valer 1 sobre x. Tá? Então para x igual a 1 ela vale 1 também. Então aqui x igual a 1 ela vai valer 1. Aqui x igual a 1. Ela vai valer 1. Opa, ficou meio alto. Tá. Então esses dois pontos aí pertencem. E aí, entre 0 e 1, ela é o gráfico da 1 sobre x. A gente já falou na aula passada como que é o gráfico da 1 sobre x, é uma hipérbole, né? Então a hipérbole, ela vai pegar aqui, quanto menor for o valor de x, 1 sobre x vai ficar maior ainda, né? Então, né, até usando o limite, né? Se eu tenho o limite, quando x vai para 0, 1 sobre x vai para infinito, tá?
Então aqui ela vai pegar e vai ir para infinito. Ok? Então mais ou menos assim. Então essa daí é a nossa função, né? Se eu fosse calcular, né, a integral dessa função de 0 até 1, ele ia representar a área abaixo desse gráfico, né? Então representaria essa área aqui, ó. Então representaria toda essa área. Bom, note, pessoal, que como esse gráfico, né, essa curva vai para infinito aqui, então eu sempre vou ter um novo pedacinho de área para somar. Então essa área vai explodir, ou seja, a integral vai explodir, né? Então a integral não existe, tá? Então de fato essa função ela não é limitada, né? Então de fato, quando a gente pega o limite da nossa função f de x, quando o x tende a zero pela direita, né, com valores maiores do que zero, o que vai acontecer? A função f de x, quando eu estou com o x tendendo a zero, ele tende a zero, mas é diferente de zero. Então, se o x tende a zero, mas é diferente de zero, então ele mora aqui, entre 0 e 1. Então, o valor da função entre 0 e 1 é 1 sobre x. Então, isso é o limite para x tendendo a zero pela direita de 1 sobre x. Ok? Agora, isso aqui lá do cálculo 1, né? Quanto que é o limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela direita? É mais infinito, né? Então, ela vai para mais infinito, como a gente observa ali no gráfico, né? Ou seja, f não é limitada no intervalo 0, 1. Ela está definida em todo o intervalo. Para 0 ela vale 1 e entre 0 e 1 ela vale 1 sobre x. Ela está definida, mas ela não é limitada. Tá? Como ela não é limitada pelo teorema, se ela não é limitada, então ela não é integrável.